Ora, sejam muito bem-vindos a mais um mini episódio do Café Ciência e Fé. Estamos de volta com a nossa rubrica Com Fé e hoje vamos olhar para o dilema de Eutífero. O que é bom porque Deus assim o quer? Ou Deus quer o que é bom porque isso é bom? É precisamente sobre esta questão que vamos falar no episódio de hoje. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de pôr gosto, comentar e partilhar. Além disso, subscrever ao nosso canal para nunca perderem nenhuma atualização. Mas sem mais demoras, vamos já passar ao episódio de hoje. Esperemos que gostem. Ora, muito boa tarde a todos, ou bom dia ou boa noite, não sei exatamente quando é que nos estão a ouvir. Bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Estamos de volta com a nossa rúbrica Com Fé, em que analisamos dúvidas sobre o conceito de Deus, sobre a existência de Deus, sobre temas mais neste âmbito. Estamos de volta a esta rúbrica, desta vez com o dilema de Eutífero. Obrigado, Bernardo. Mais um dilema grego aqui para a nossa rúbrica. Eutíferon também, Eutíferon se quisermos. Ok. Antes de mais, eu sou o Gonçalo Andrade e aqui comigo hoje tenho o Bernardo Mota. Olá, Bernardo, outra vez. Olá a todos, olá Gonçalo. Então, estamos aqui com um dilema. Aqui, na verdade, nós nesta rubrica temos estado a ver argumentos contra a existência argumentos para a existência de Deus ou respostas a argumentos para a existência de Deus, mas isto aqui, na verdade, é mais uma questão filosófica do que um argumento contra a existência de Deus, não é? Aqui o dilema de Eutífero. No fundo, coloca-se a questão, não é? Aquilo que é bom porque Deus quer que aquilo seja bom, ou Deus quer aquilo que é bom porque aquilo já é bom e de alguma forma seria anterior a Deus, não é? Portanto, isto, superior, no fundo, não é? Superior a Deus, mais elevado que Deus, não é? No fundo. Exato. Sim, não sei se achas que expliquei bem. É isso mesmo. E o contexto disto é o platonismo, portanto, este dilema de Eutífero encontra-se no diálogo Eutífero, precisamente, de Platão, no qual Sócrates pergunta ao Eutífero: será que aquilo que é piedoso é amado pelos deuses porque é piedoso? Ou será que é piedoso porque é amado pelos deuses? E no fundo, pelos deuses. E no fundo há aqui uma tensão, não é? No fundo, porque se os deuses agem de acordo com um bem que lhes é externo e superior, não é? O que faz pensar aqui no platonismo, no conceito do supremo bem que Platão defendia, não é? Então quer dizer que os deuses estão abaixo desse conceito de supremo bem. Não sei se nós nos estamos aqui a fazer entender, mas é um problema para o teísta, porque o teísta diz que não há nada acima de Deus. Portanto, como é que o cristão teísta resolve este dilema de Eutífero? Nós devemos fazer o que Deus manda porque Deus está a mandar, não é? E o bem é o que Deus manda? Ou será que o próprio Deus está sujeito a uma superioridade moral platónica, não é? Acima do Deus cristão? Não é nem um caso nem outro, não é? Nós, cristãos, saímos do dilema... No meio é que está a virtude. Para o meio, no meio é que está a virtude. E a resposta cristã é muito simples, é dizer que Deus, sendo aquele ente cuja essência é a existência e uma existência irrestrita, quando nós falamos na infinitude de Deus, na eternidade de Deus, na bondade de Deus, na unicidade de Deus, estamos a usar sinónimos, estamos a usar palavras que se aplicam de forma igual a Deus. A própria essência de Deus é não só ser bom, mas ser o bem, com B grande, não é? Que dá sempre jeito de usar aqui as maiúsculas para a primeira letra, não é? Para ficar claro que Deus não é só um Deus bom, Deus é o bem, não é? Que é uma diferença importante. Exato. Eu diria que há aqui uma coisa que é importante clarificar. Quando tu dizes que em Deus isto são sinónimos, é preciso não esquecer que quando nós falamos da bondade de Deus, da omnipotência de Deus, a perfeição de Deus, etc. A perfeição de Deus, nós aplicamos estas palavras por analogia. Aplicamos estes conceitos por analogia. Portanto, isto ajuda-nos a compreender, mas há sempre alguma coisa que nós não entendemos bem, porque o conceito de Deus é muito superior àquilo que são as nossas capacidades. Portanto, estamos a entrar um bocadinho na questão da simplicidade, não é? Mas sim, é o mesmo Deus. Que é difícil para nós. É o mesmo Deus, não é? Mas é o mesmo Deus. Como Deus não tem partes, exato. Como Deus não tem partes, não pode ter estas distinções entre as coisas. Tem estas características, mas nós
não entendemos bem o que é que significa Deus ter estas características. Sim, no fundo, Sabemos aqui isso estamos a ir um bocado à raiz daquilo que São Tomás de Aquino chamava os transcendentais. Em São Tomás de Aquino, estes atributos divinos são formulações mentais que o intelecto humano faz para se aproximar de Deus, mas o objeto que eles designam é o mesmo, é um e um só Deus. E o que nós estamos aqui a dizer, no fundo, é que Deus não é um ente que age segundo uma lei moral fora dele. Não, Deus é a própria lei moral porque Ele é o bem. Ele não é apenas um ente que age bem, Ele é o bem com B maiúsculo. E essa é aqui a grande distinção. E isso resolve o dilema. E eu acho que há aqui uma coisa que pode ajudar a clarificar. É que, de facto, aquilo que Deus quer é bom, porque Deus quer, não é? Mas Deus não poderia querer de outra maneira. Deus não podia deixar de ser bom. Sim, ser o Deus bem. Não podia... Exatamente, ser o bem é intrínseco a Deus. Porque uma das características, pronto, e isto entende-se quando formos ver os argumentos para a essência de Deus, mas uma das características de Deus é que é um ser necessário. Portanto, por ser necessário, é o que é e não poderia ser de outra maneira. Não é? E por não poder ser de outra maneira... Claro que Deus é livre, não é? Deus é livre. Mas pelo facto de ele pensar a natureza de uma determinada maneira, portanto, essa natureza não poderia ser... A ideia essencial é que é contrária à natureza de Deus. É contrário à natureza de Deus querer uma coisa... Ser mau, não é? É contra a sua essência. É que são as duas coisas ao mesmo tempo. É que aquilo que é bom porque Deus quer, mas Deus não poderia querer de outra forma. Tal e qual. Não é? Sim, porque é a sua natureza. Seria contrário à sua natureza. Porque o bem é a perfeição. O bem é a perfeição e a perfeição é o bem. São transcendentais. No fundo, eles estão ligados umbilicalmente entre si. Exato. Portanto, no fundo é esta a ideia, não é? Que Deus quer as coisas e por isso elas são boas, mas Ele não as poderia querer... De outra forma. Eu acho também de outra forma. Porque seria contrário à sua natureza, não querer aquilo que era bom. Sem nós termos que entrar aqui em conceitos abstratos de filosofia aristotélica e tomista, mas na verdade o que estamos aqui a tentar descrever é um conceito mais sofisticado do teísmo cristão, no qual a própria divindade é não só um ente perfeito, mas é a perfeição em existência. É não só um ente bom, mas a bondade em existência. É não só um ente inteligente, mas a inteligência em existência. E Deus é o pináculo disto tudo, porque no fundo nele a essência é existir e a existência é a perfeição suma. Numa abordagem tomista, São Tomás de Aquino, costuma-se por vezes também dizer que o mal é uma lacuna, ou uma ausência de algo, uma imperfeição, não é? Há uma definição negativa de mal. O mal nunca é positivo, o mal é definido de forma negativa na filosofia aristotélico-tomista. E, portanto, se virmos que o mal é sempre uma imperfeição, uma incompletude, um limite, não é? Deus, como não tem essas imperfeições, porque é perfeito, ele é completo e ele é ilimitado, fica mais claro perceber como é que Deus pode ser esse bem irrestrito. E assim resolve-se o dilema, porque na verdade nós devemos obedecer a Deus. Porque Deus é a fonte de todo o bem, Ele é a fonte da lei moral, que emana da sua bondade perfeita, do seu bem, que é a sua natureza de Deus, não é? Mas ao mesmo tempo também não estamos a dizer que Deus tem um referencial de bem externo a Ele. Não, porque Ele é o referencial de bem. Ele é o bem. E eu acho que assim resolvemos o dilema. O dilema é, no fundo, não dar razão a nenhum dos lados deste debate grego, não é? Não é dar razão a nenhum dos lados, não é? Não vamos dar apenas a razão a quem diz que se deve obedecer aos deuses porque eles é que estão a mandar, nem se deve dar a razão a quem diz que os deuses obedecem a um ideal de bem superior. Não. Para nós, isso resolve-se colocando no centro, que é Deus, esta fonte do bem em si, a fonte da lei moral. E se Deus, por algum motivo, quisesse aquilo que era mau, ele estaria a ir contra a sua própria natureza, porque é a natureza dele querer... E ainda bem que tu recordas isso, porque nós fizemos um episódio sobre porque é que Deus não pode criar uma pedra tão pesada que ele não a possa levantar. Tentámos, nesse episódio, explicar que é uma tolice tentar atacar a contradição omnipotência. Lógica, não é? Sim, ou seja, não faz sentido atacar a omnipotência de Deus com uma contradição lógica. Recomendo que vão ouvir esse episódio porque tem muito a ver com isto. Da mesma forma, é uma contradição lógica supor que Deus seria capaz de fazer o mal. Ou seja, não é um problema para a omnipotência de Deus que Deus seja incapaz de fazer o mal. A razão é a mesma. Deus não faz o mal não por ser menos potente.
Deus não faz o mal porque é contra a sua natureza, tal como é contra a natureza de Deus, por exemplo, dar ordens irracionais. O Deus cristão não dá ordens irracionais. Falámos também já aqui sobre isso noutros episódios. Nós cristãos não somos voluntaristas. Nós não dizemos que a vontade de Deus é que define o que é bem ou o que é mal. Nós não dizemos isso dessa maneira crua, como se diria no dilema de Eutífero, porque a vontade de Deus é sempre boa. Porque Deus é uma fonte de bondade moral. E por isso Deus nunca manda o que é mau, Deus nunca manda o que é irracional e Deus nunca faz o que é contraditório. E nada disto ataca a omnipotência divina. Estava aqui a pensar numa questão engraçada, que é como é que nós ligamos com esta questão de Deus nunca poder escolher o mal com o facto de Deus ser livre. E estava-me a lembrar que, de facto, a maneira como nós definimos a liberdade na visão cristã é que é a capacidade de escolher o bem. De realizar o bem na minha natureza. Ou seja, não é fazer o que me apetece. É realizar o bem que diz respeito com a minha natureza. Sim, se calhar estou a dizer isto de cabeça, portanto podia... Não, mas isso é muito aristotélico. O que tu acabaste de dizer é muito aristotélico. A perfeição da realização pessoal em Aristóteles, não é? É desenvolver até ao máximo das nossas capacidades a nossa natureza. Ora, a natureza de Deus é ser o bem, a perfeição, a omnipotência, a omnisciência, etc. Então, seria uma contradição imaginarmos Deus a fazer o mal. Seria uma pura contradição. Não faz sequer sentido. É análogo ao tal exemplo da pedra tão pesada que Deus não poderia levantar. É o mesmo tipo de pseudo-objeção que não colhe. Porque Deus não é capaz de fazer o mal, porque o mal é uma imperfeição e Deus é perfeito. Tão simples como isso. Exato. Nós somos capazes de fazer o mal, porque somos imperfeitos. Tal e qual. É da nossa nós somos livres e imperfeitos. E é daí que vem o mal. Sim, apesar de termos a capacidade de escolher o bem, como somos imperfeitos, nem sempre realizamos essa capacidade de forma perfeita e, portanto, às vezes escolhemos o mal. E aproveitando aqui uma última achega que complementa o que tu acabaste de dizer, Gonçalo, é por isso que na escola de espiritualidade cristã há este conceito de que é apenas abandonando o pecado, detestando o pecado, não sendo capaz sequer de conceber o pecado, que se atinge a perfeição nesta vida. E isso não é uma limitação da liberdade, pelo contrário, isso é a liberdade suprema. O ser humano que já não está preso pelas correntes, pela escravatura do pecado, libertou-se dessa escravidão e está livre. É um conceito de livre-arbítrio superior àquela criatura meramente livre que peca, porque ainda é limitado, não é? E usa o seu livre-arbítrio para fazer o mal, não é? Isto é muito importante, não é? Exato. Imitando Jesus, imitando Deus, nós vamos superando as nossas limitações. E a verdade é que isto só se consegue por graça. Mas acho que de detalhes em relação a isto falaremos quando chegarmos aos nossos episódios, tão prometidos episódios, sobre a filosofia da mente e tudo isso, não é? E também episódios mais sobre a moral cristã, mais especificamente, não é? Mas eu acho que o dilema ficou aqui resolvido. Não vamos para nenhum dos lados do dilema, vamos aceitar que no meio está a virtude e que Deus é a própria fonte da lei moral. É o próprio bem. Sim, temos que obedecer a Deus porque Deus manda, mas também Deus manda porque Deus é o bem. E é Ele que é a fonte do bem. Não há bem superior a Deus, nem fora de Deus. Ele é o sumo bem. Exato. E pronto, obrigado obrigado, Bernardo, por este bocadinho. Espero que tenham gostado deste episódio. Obrigado a todos que nos ouviram. Não se esqueçam de subscrever ao nosso canal, o Café Sem Fé. Volta em breve com novos temas e pronto. Até à próxima. Façam os vossos comentários, critiquem-nos, digam de vossa justiça. Gostamos de ouvir a vossa opinião. Até à próxima. Até à próxima. Foi mais um mini episódio da rubrica Com Fé. Esperemos que tenham gostado. Voltamos a responder a mais uma objeção contra a existência de Deus, como fazemos habitualmente nesta rubrica. E não se esqueçam, se gostaram deste episódio e se têm outras questões semelhantes, podem enviá-las para o nosso e-mail ou colocá-las através das caixas de comentários do YouTube. Nós teremos todo o gosto em responder, assim que nos for possível, em episódios semelhantes a este. Lembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de pôr gosto, comentar e partilhar este episódio. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar o Café Ciência e Fé. Por agora é tudo, voltamos em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.